Olá pessoal, para quem não me conhece eu sou Anderson e estou aqui para mostrar para vocês como baixar, instalar o fatiador Prusa Slicer no seu computador e configurar uma impressora que esteja lá no perfil das empresas cadastradas no software, tá? E eu peço que quem gostar do vídeo se inscreva no canal, deixe o seu like e vamos começar. Aí no seu computador, você vai abrir o seu navegador padrão e o mecanismo de busca que você costuma utilizar. Eu vou utilizar aqui o Google, aí você vai digitar no campo de busca Prusa. Aqui nos resultados, você vai vai procurar pelo site oficial, que é o prusa3d.com, e vai clicar aqui em Prusa Slicer. Aqui no site oficial da Prusa Slicer, percebemos que aparece a versão mais atual do fatiador, que no momento que eu estou gravando esse vídeo é a 2.5.2. E essa versão é a versão estável, tá? Que existem versões betas que estão sendo trabalhadas que estão um pouquinho mais à frente do que essa versão. Aqui embaixo temos opções para outros sistemas operacionais. E aqui em download temos um download que você vai baixar apenas o fatiador. E aqui um pacote com drivers e o fatiador e um aplicativo que é o G-Code View, que ele serve para você verificar o G-Code após o fatiamento da sua peça. Vamos baixar essa versão aqui que é apenas o fatiador, que para esse nosso tutorial ele vai servir. Aí você vai clicar, vai aguardar alguns segundos para começar o download. Eu não vou clicar porque eu já baixei o software. Então, após terminar o seu download, vamos partir para a instalação. Provavelmente o seu download ele vai estar na pasta de download do seu computador. Aí você vai acessar essa pasta e vai procurar por esse arquivo aqui, Prusa Slicer Win Standalone 2.5.2. Você vai clicar duas vezes no arquivo. Aqui você pode ver que eu já tenho o Prusa Slicer instalado, mas eu vou simular aqui uma instalação para acompanhar junto com vocês, tá? Vamos lá, clicando duas vezes no arquivo executável. Vamos aguardar o início da instalação. Aqui temos a tela de boas-vindas. Esse processo aqui é um processo comum de instalação de qualquer programa. É Next. Geralmente é até o final. Next, Next e Install. Como eu falei, eu não vou instalar porque eu já tenho instalado no meu computador. Você vai clicar em instalar e vai aguardar a finalização da instalação. Eu vou fechar aqui. Após a instalação, você vai clicar duas vezes no ícone que aparecer na sua área de trabalho. E vamos aguardar o fatiador carregar. Aqui você pode ver que o meu fatiador, a linguagem está em português, tá? Mas aí se você quiser, se o seu tiver em inglês, se você quiser alterar para português ou deixar em inglês mesmo, você vem aqui em configuração, linguagem. Aí ele vai dizer que o aplicativo vai reiniciar se você fizer a mudança. Você vai clicar OK e vai escolher aqui a linguagem de sua preferência. Eu vou deixar o meu em português. Se você estiver fazendo a instalação pela primeira vez, provavelmente vai aparecer o assistente de configuração logo de cara, que é aqui. Esse assistente aqui. É aqui que vamos inserir a nossa impressora 3D. Aqui nas boas-vindas do assistente, temos uma opção que, se deixarmos marcado, no final da configuração, ele vai remover todo o perfil existente, né? No caso, se você já tiver instalado e tiver algum perfil
instalado, alguma impressora instalada no seu computador, ele vai desinstalar e instalar um novo perfil. Aqui na segunda opção, temos as impressoras de filamento da Prusa. Se for o seu caso, você vai procurar aqui a sua impressora, vai escolher aqui a marca da impressora, o diâmetro do bico e vai prosseguir com a instalação. A mesma coisa serve para as famílias de impressoras de resina da Prusa. Aqui temos outros fornecedores. Aqui você vai verificar se a sua impressora, o fabricante da sua impressora, aí no manual, se ele se encontra nessa lista aqui. Se você encontrar o fabricante da sua impressora, você vai selecionar. Aqui eu vou selecionar o Lego. Aí vai aparecer aqui do lado as opções das impressoras dessa empresa. Aqui podemos ver todas as opções que existem, os perfis que já cadastrado aqui no Prusa Slicer. Eu vou desmarcar que eu não tenho nenhuma impressora desse modelo e eu vou deixar marcado aqui Creality. Vamos aqui verificar todas as impressoras da família Creality. Eu não sei se estão todas aqui, mas a maioria das impressoras Creality estão aqui no perfil. Aí você vai escolher qual é o modelo da sua impressora, vai clicar no diâmetro do bico. Eu vou simular aqui como se eu fosse fazer uma instalação nova junto com vocês. Eu vou escolher aqui a Creality Ender 3 S1 Pro e eu vou selecionar o diâmetro de 0.4 do bico. Se você não souber qual é o bico que veio com sua impressora, você provavelmente vai consulta o manual, que essa informação ela deve constar nesse manual. Se não constar, você pode perguntar para o fabricante ou até mesmo verificar lá na extrusora qual é o diâmetro do bico. Após selecionar aqui, vamos prosseguir com a instalação, clicando aqui em próximo. Essa opção aqui é para inserirmos uma impressora customizada. Eu vou falar sobre isso no outro vídeo. Próximo. Aqui temos os perfis de filamento. Se você encontrar dentro dos fornecedores que constam aqui a marca do seu filamento, aí você vai selecionar e vai escolher se é ABS, PETG ou PLA, que ele já vai instalar um perfil padrão desse fornecedor. Como eu não tenho nenhum filamento que consta aqui nesses fornecedores, eu sempre coloco aqui todos e vou instalar um perfil genérico. Eu vou instalar um perfil genérico PLA, mas você pode instalar ABS, PETG e outros que vocês queiram trabalhar. Eu vou deixar apenas PLA. Eu vou próximo. Aqui essa opção de atualizações automáticas, se você deixar marcado, sempre que você abrir o fatiador e estiver conectado na internet, ele vai fazer uma varredura para verificar se existem atualizações do fatiador. Eu costumo deixar isso aqui marcado porque eu gosto sempre de estar atualizado com os lançamentos. Vamos próximo. Aqui, recarregar a partir do disco. O que isso significa? Se eu deixar marcado, quando eu gerar meu arquivo 3MF, ele vai salvar informações desse arquivo com o caminho completo do diretório onde foi salvo esse arquivo. Então, se você costuma compartilhar muito seus arquivos 3MF, é recomendável deixar isso aqui desmarcado. Eu sempre deixo desmarcado. Aí, para que vai servir isso aqui? Quando você for utilizar aquele comando que você atualiza os seus arquivos, recarregar a partir do disco, se ele já tiver com o caminho completo, ele já vai lá buscar certinho no diretório. Se não, ele vai aparecer uma caixa de diálogo para você ir lá e procurar o diretório onde está salvo os seus arquivos. Eu sempre deixo isso aqui desmarcado, mas fica a seu critério. Próximo. Aqui ele pede para você associar os arquivos 3MF ou ISTL para o Prusa Slicer. Eu também não costumo marcar isso aqui porque eu gosto de deixar os arquivos
STL e 3MF para abrir no software padrão aí do Windows, que eu utilizo para visualizar. Próximo. Aqui são os modos de visualização. Temos o modo simples, avançado e especialista. Isso aqui significa que na interface do Prusa Slicer, se você deixar marcado o modo simples, você vai ter poucas opções de configurações. No modo avançado, você já vai ter algumas opções a mais, e no modo especialista vai aparecer para você todas as opções de configurações. Eu gosto de deixar no modo especialista porque temos mais liberdade para escolher as nossas configurações. E aqui, polegadas. Isso aqui é o sistema métrico utilizado pelo Prusa Slicer. Eu gosto de deixar... eu gosto de trabalhar com milímetros, eu não gosto de utilizar em polegadas, então eu não deixo marcado isso aqui. Aí vamos finalizar a instalação da impressora. Percebemos aqui que ele carregou um perfil genérico de pré-definições da impressão, com alturas de camadas de 0,08 até 0,28. Aqui em filamento também, um perfil genérico com as configurações genéricas do filamento. Vamos clicar. Podemos ver aqui que ele já fez a configuração desse perfil genérico. E aqui a nossa impressora Creality Ender 3 S1 Pro com a espessura do bico de 0,4 milímetros, que foi adicionada lá da configuração. Então, o processo para você adicionar uma impressora no Prusa Slicer é esse. Eu vou estar fazendo um outro vídeo ensinando como adicionar uma impressora que não existe lá naquela lista de empresas cadastradas lá no perfil de instalação, tá? Então, se você gostou do vídeo, deixe o seu like e siga o canal, se inscreva no canal, que eu vou sempre estar trazendo novidades para vocês. Essa parte de instalação aqui eu sei que é uma coisa básica, mas eu pretendo ajudar as pessoas que estão começando na impressão 3D, mas também vai ter muita coisa avançada aí que eu vou estar trazendo para vocês. Então, até o próximo vídeo.